Eu sou Luiz Vitor Silva do Sacramento, fui diretor desta unidade universitária da Unesp, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, dos anos de 2017 a 2021. E para começar a falar a respeito dessa trajetória, eu acho interessante falar um pouquinho da minha trajetória dentro dessa faculdade, anteriormente ao trabalho de diretor. Eu fui contratado em 1997, no final de 97, para atuar junto ao departamento de PANT. E no departamento, um departamento pequeno, logo de início, nós tínhamos os recém-contratados, foram vários naquele momento, nós tínhamos que representar o departamento nas várias instâncias de colegiados na faculdade. Então isso foi nos dando, a mim e aos outros colegas recém-contratados, uma expertise de trabalho dentro das comissões da faculdade naquele momento. E ao longo dos anos, por ser um departamento pequeno, nós tínhamos várias representações em várias comissões, e isso foi angariando uma experiência maior, no meu caso. E isso foi aumentando ao longo do tempo, Então, não só o conselho do departamento, mas depois órgãos colegiados da unidade. Então, o envolvimento com as trajetórias do ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas foram ficando muito próximas do meu cotidiano, porque em vários momentos eu pude representar o departamento e sempre fui incentivado a isso, a trabalhar em prol das três frentes de trabalho administrativo na faculdade, e ao mesmo tempo construindo a minha carreira de docente, de pesquisador, de extensionista e também de professor. Então, com isso, a gente vai angariando experiência e, ao mesmo tempo, conhecimento, representação externa na faculdade, no campus de Araraquara, e em alguns momentos também trabalhando, representando a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, trabalhando na reitoria, em algumas comissões especiais, alguns trabalhos que foram solicitados como mentorias, como especialista, e assim ao longo do tempo. Então, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no período em que a participação, a minha representação docente na congregação, ela foi ficando bastante efetiva, e já ter passado pela parte de comissão de pesquisa, conselho de graduação, conselho de curso de graduação, conselho de pós-graduação e outras instâncias dessa faculdade, então as discussões foram ficando mais acertadas, mais assertivas e mais engajadas. E também a minha participação na Fundecif, tanto no conselho curador quanto no conselho diretor, na diretoria executiva. A partir de 2013, então as coisas foram ficando mais efetivas a cada ano, até que culminou no envolvimento de necessidades da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em que a questão de nós sermos atores da faculdade e sermos enxergados apenas como atores, isso me incomodava muito, porque nós somos pessoas, e pessoas podem gerir colegiados, podem gerir unidades, sendo pessoas, sendo considerados como patrimônio humanístico. E esse cenário eu não via dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e eu convidei então a professora Ana Marisa para a gente compor uma chapa que pudesse levar à frente essa questão de olhar para esse lado. E fomos agraciados com a vitória em 2016,
com o início do nosso mandato em 2017, que foi um período bastante, vamos dizer assim, desfavorável financeiramente e, ao mesmo tempo, trazendo inúmeras dificuldades nas decisões que tinham que ser tomadas dentro da faculdade, em reuniões de congregação, em reuniões de área, administrativa, enfim, tudo envolvendo o financeiro, o orçamento, um orçamento praticamente congelado, com necessidades internas sempre superando essas expectativas orçamentárias. E tivemos que fazer, né, uma administração pautada no cuidado que nós tínhamos que ter com a coisa pública, com o andamento da faculdade, com os 2 cursos instaurados, e ao mesmo tempo muito contrassenso com relação à perda de pessoal, né? Então nós tivemos um período de aposentadorias muito grande neste momento por conta de algumas decisões que foram estabelecidas pela legislação trabalhista e de regime de trabalho dos funcionários estaduais, e ao mesmo tempo muitas pessoas deixaram, por conta dessas questões de legislação para aposentadoria, acabaram deixando os seus trabalhos. Então nós tivemos um déficit muito grande de docentes, servidores técnicos administrativos, dos laboratórios, aqui da administração, docentes. Então a universidade, isso não aconteceu só na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aconteceu em todas as unidades da Unesp, algumas mais, outras menos, aquelas mais antigas, com contratações anteriores, há 30 anos, já estavam no mesmo rol. Então a gente encontrou uma realidade com falta de pessoal para poder trabalhar e executar as nossas atividades. Isso também, como eu mencionei, né, novamente, foi um âmbito da Unesp. Então a gente, para trabalhar junto à administração central, que também tinha essa pauta na mesa, a falta dos recursos financeiros, a falta dos recursos humanos para continuar tocando a faculdade. Então muitas das características foram semelhantes, os problemas foram chegando na administração central e então algumas estratégias foram utilizadas para poder minimizar esse problema. Nem tudo que foi mitigado atendeu a sua plenitude, mas a gente continuou trabalhando em prol do ensino, da pesquisa e da extensão, mesmo com o pessoal menor, números menores, ou substituindo. Então, o que internamente na faculdade a gente conseguiu fazer, pelo menos, né, conversando e expondo essas condições que nós tínhamos. Nós tínhamos muita preocupação com o ensino e com a extensão, principalmente, porque a pesquisa ficaria, né, por conta dessa lacuna, ficaria compensada com aqueles que estavam na ativa. Agora, o ensino, nós tivemos que lançar mão de professores substitutos, o que em certos momentos é emergencial. Naquele momento, contratações estavam proibidas, era coisa praticamente proibida, por contas orçamentárias, né, por contingência orçamentária. E a mesma coisa com os técnicos administrativos e de laboratório. Então nós tivemos que buscar, dentro do contingente humano da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Ana Marisa e eu, tivemos que buscar pessoas dispostas a trabalhar, dispostas a colaborar dentro desse contexto. E fomos felizardos com relação a isso. Todos aqueles que nos apoiaram naquele momento, foi de bastante valia. Conseguimos conduzir essa faculdade mitigando e minimizando os impactos que em algum momento poderiam, né, atrapalhar o andamento da faculdade.
Tivemos muita compreensão administrativa dos técnicos, dos chefes de departamento, dos conselhos de departamento, da congregação. Soubemos expor as nossas fraquezas com relação ao que estava acontecendo na Unesp naquele momento e o que estava acontecendo, o que refletia aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e nós conseguíamos, com bastante diálogo, encontrar a melhor solução para os nossos problemas. E isso, eu sou bastante grato à comunidade que nos atendeu naquele momento, se desdobrando para trabalhar e cumprir as suas tarefas. Isso foi um ganho que eu considero da unidade, não foi um trabalho desgastante, foi um trabalho inclusive prazeroso, porque a gente pôde contar com as questões que realmente importavam para a faculdade naquele momento, que era a manutenção das suas atividades de ensino, extensão e pesquisa, contando aí com o apoio, com o recurso humano diminuído e o recurso humano que a gente sabia que podia contar. Então nós somos muito gratos, eu falo por mim e por Ana Marisa, nós somos muito gratos àquelas pessoas que nos ajudaram. Bom, enfim, essas questões passam a ser até uma questão menor quando em 2020, final de 2019, início de 2020, nos demos conta de que tínhamos que lidar com uma pandemia. Foi um período muito difícil para todos nós, para todo o contingente do planeta Terra, para toda a nossa população. Tínhamos as frentes contrárias à ciência, então nosso trabalho foi a valorização da ciência para salvar vidas. E nós tivemos nesse período tudo muito surpreso, mas porém muito estruturado, da administração central da Unesp e também das administrações das unidades. Nós tivemos nesse momento o melhor período de, vamos dizer assim, de relações, tanto das unidades, dentro dos campos, nas cidades, e ao mesmo tempo com a administração central. Então a pandemia, apesar de ter trazido grandes problemas para que a universidade pudesse se manter, as unidades pudessem se manter, a gente tivesse a segurança e oferecêssemos segurança aos nossos alunos, aos nossos servidores e para a comunidade unespiana, isso fez com que a gente falasse a mesma língua durante um determinado tempo. Nós fomos alinhados pela questão científica, contra as questões do negacionismo, que foram muito fortes naquele período. Todo mundo viveu esse período e lamentou, conjuntamente, tudo o que de contrário pudesse atentar contra a vida das pessoas. E a gente fica muito grato, porque isso nos fortaleceu demais. Nos fortaleceu como campus de Araraquara. As 4 unidades do campus de Araraquara já vinham fazendo já tinham um alinhamento administrativo bastante evidente, e isso se confirmou, se consolidou durante o período de pandemia. E ao mesmo tempo consolidou e cresceu durante esse período de pandemia. Pudemos preservar a saúde de todos os integrantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e expandimos isso quando as oportunidades vieram para que a testagem fosse valorizada dentro do contexto científico. Nós víamos os noticiários em que o período de liberação de laudos pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo estava demorando 15 a 20 dias por causa do contingente, por causa das análises iniciais terem que demandar mais tempo dentro dos laboratórios. Então, com relação a isso, nós incentivamos, Ana Marisa e eu, incentivamos
um grupo de professores que se juntaram para nos ajudar, o professor Paulo Inácio, a professora Maria José, o professor Rogério Pavan, a professora Ana Marisa, e também fora do contexto da Unesp, né? A Unicamp, o pessoal do Instituto Adolfo Lutz. Então, nessa contingência, nesse conjugar de intenções, esse conjugar de saberes, nós pudemos, como diretores dessa faculdade, facilitar todo aquilo que era necessário para que um centro de testagem fosse montado dentro das instalações do Núcleo de Atendimento à Comunidade, a nossa unidade auxiliar, o NAC. Nós fizemos o possível, e mais do que o possível, para atender os convênios que estavam sendo montados no município de Araraquara, envolvendo a prefeitura, envolvendo a Embraer, envolvendo a Unesp. Então nós tivemos um contingente favorável para que tudo aquilo que se imaginou para a testagem para o Covid-19 fosse implementado dentro da unidade auxiliar, com toda a sua expertise de 30 anos de trabalho. Então isso para nós, entre aspas, eu posso estar sendo muito generalista, mas isso ficou fácil por conta dessa estrutura bastante segura que nós tínhamos dentro da nossa unidade, e temos. E ao mesmo tempo, tudo aquilo que era necessário foi disponibilizado por outras unidades da Unesp, por fora da Unesp, externa da Unesp, e nós conseguimos dar base para a criação desse centro de testagem de Covid-19 dentro da unidade auxiliar, representando então a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Para o município de Araraquara, isso foi dentro daquela circunstância, uma inovação. Nós pudemos colaborar com o município, pudemos colaborar com o controle de uma pandemia que estava ceifou mais de 700 mil vidas. Então isso é um motivo de orgulho para a gente poder ter trabalhado intensamente, tanto antes quanto durante a pandemia, né? E nós pudemos encerrar o nosso período administrativo, Ana Marisa e eu, com bastante segurança de termos cumprido dentro do nosso propósito o nosso dever. O dever de manter essa faculdade em funcionamento, de manter essa faculdade visível dentro do âmbito da Unesp, estar bem representada com relação ao seu ensino, à pesquisa e à extensão, embora todo o contexto tenha sido desfavorável, nós realizamos um trabalho bastante árduo e positivo, né? Culminando aí com essa condição de sermos protagonistas dentro do estado de São Paulo, como uma unidade de ensino, de pesquisa e de extensão, a realizar os testes para a Covid-19. Então isso nos deixou bastante felizes com os resultados, pudemos colaborar para a soberania nacional, a despeito de todo o negacionismo que estava presente, tudo aquilo que não foi fácil segurar, represar, para que a ciência fosse preservada. Então, em todos os momentos, a nossa luta foi em prol da ciência, em prol do ensino, em prol da extensão, em prol desta faculdade que nós vimos, né, completar 95 anos durante a nossa gestão e se preparando para completar 100 anos, com muita maturidade, com muita riqueza pessoal, com muita riqueza de recursos humanos, para que pudéssemos representar bem a Unesp. E eu creio que essa tarefa foi cumprida. Eu me despeço aqui e estou à disposição do que for necessário. Obrigado.